Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre parachutagem e descendente. Vamos entender aí quando acontece uma coisa ou quando acontece outra. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente também entra na loja do canal para ver as novidades. Vamos falar sobre parachutagem e descendente. Você vai falar, Ricardo, qual que é a relação que tem uma coisa com a outra? É que tem gente que cai na descendente, uma descendente forte, e acha que está parachutando. Então a gente precisa entender o que é o conceito de parachutagem para a gente não cair nessa situação ou não ficar sem entender. A parachutagem ela acontece quando o equipamento ele para de voar, ele não está planando mais e ele desce parachutando, como se fosse um parachute, como se fosse um paraquedas. A incidência vem, bate aqui do ar e escorre em volta dele aqui. Isso vai acontecer quando a vela está destrimada, ou seja, com encurtamento das linhas de trás, né? Porque você tem um ângulo de ataque com as linhas, se as linhas de trás elas vão encurtando, você vai mudando o ângulo de ataque, a vela que antes era assim, ela passa a ficar mais assim. Então existe a possibilidade de em algum momento ela parachutar, virar um paraquedas. E também quando você tem ali, aciona o freio a chegar num ponto aonde você encurta o freio traseiro ali e ela entra num ponto chamado de parachutagem, que é um pouco antes do flyback. Né? Então você tem freia, a vela vai freando, vai parando, um momento ela vai parachutar, né? O ar vindo aqui, e um momento se você desce um pouquinho a mão, ela entra em flyback. Parece simples de falar assim, mas o problema é que quando você vai fazer, a mão fica puxando, a vela fica puxando, ela fica louca lá em cima. Mas é só para você entender, é só para ser didático. Então você manter a vela na parachutagem é como se você tentasse equilibrar, você ficasse em cima de um rolo aqui, um tronco de madeira com um pedaço de madeira aqui, tentando equilibrar. Tá vendo essa situação aqui que eu estou fazendo com o dedinho? É mais ou menos essa mesma ideia. Quando você está parachutando, você está equilibrando aqui nesse entremeio. Se está para frente, você está voando para frente. Se está para trás, você está em flyback. Aqui no meio é a parachutagem. Então, o fluxo de ar vai estar pegando por baixo de você e saindo por cima. Acontece o seguinte, tem situações que você está voando e se a sua vela não é uma vela antiga, destrimada ou qualquer coisa assim, e você entra numa descendente e parece que você está parachutando, você afunda tudo. É importante você lembrar que onde tem ar ascendente, via de regra, tem ar descendente, tem que ser reposto esse ar. Esse ar que sobe, tem que ter algum ar entrando aqui embaixo. E muitas vezes, se você tem uma descendente forte de 5, por exemplo, pode ser que você experimente uma descendente de 5. Soma com a velocidade, a taxa de queda do parapente, que é de 1 metro por segundo, você tem aí 6 metros por segundo descendo. Parece que você está parachutando, né? Então vai ter determinadas situações que você vai estar voando, você vai falar assim, cara, a vela parou de voar, só está afundando. Mas por quê? Porque você está passando numa região onde tem uma descendente muito forte. Tem um segundo problema quando você entra nessa descendente muito forte, é que o ângulo de ataque da vela está aqui, né? E o ângulo de incidência do ar é nessa posição. Quando você entra num ar descendente forte, o ar vem de cima, te empurra para baixo. E aí perde um pouco essa relação da incidência aqui e a vela fica um pouco boba. Você vai sentir que ela está meio boba, você está descendo meio assim, fala, pô, tô parachutando. E nessa hora, talvez a pior coisa a se fazer seja adicionar freio, no sentido de querer ganhar um pouco de rigidez ali, de pressão dentro do parapente. Porque nessa hora pode ser, por causa da incidência errada, você pode acabar estolando o seu parapente com pouco freio. Nessa situação, é uma situação muito específica, o ideal seria acelerar um pouquinho, acelerar um 30%, 50%. Para daí a vela tomar velocidade dentro dessa descendente, né? Se ela entrar
resolver, né, você dá uns 50%, ela provavelmente vai avançar um pouco, mas vai avançar retomando o voo. É aquela avançada que você vai ter que deixar avançar e ficar esperto para controlar qualquer deflação, qualquer fronte ou qualquer coisa assim. O problema de tudo isso é de repente você pegar um tanto de ar descendendo de um lado, ascendendo do outro e tomar um colapso. Pode acontecer de tudo, né? A atmosfera é invisível. Mas o importante é você ter na cabeça essa situação de que você talvez não esteja parachutando, talvez você esteja numa descendente forte. E pode ter descendente até maior que isso. Descendente de 7 mais 1, 8, 9, você desce que nem uma jaca, né? Então é importante que você tenha isso na mente para, de repente, eu acho que você provavelmente, se você voa termal, você já passou por uma situação dessa, ou algo parecido, ou já experimentou alguma coisa nesse sentido, né? De experimentar uma descendente forte assim, a ponto de achar que está parachutando. Agora, se você acha realmente que você parachutou, você adicionou um pouco de freio e ela, é bom você mandar seu equipamento para revisão, tá? Coisas que podem fazer um parapente parachutar é o encurtamento de linha, que nem eu falei, e também porosidade, né? Baixa porosidade pode fazer um equipamento parachutar, né? Com pouco freio ou às vezes com nada de freio, só por causa da mudança da incidência do ar no equipamento, a vela pode parachutar. Então, se você tem uma vela mais cansadinha ou se você não mandou fazer a revisão anual, manda fazer para tirar essa dúvida da cabeça. Se ela tiver trimadinha, tiver bonitinha, não tá porosa, e você passou por uma situação dessa de afundar tudo, muito provavelmente é por causa da descendente, né? Das descendentes, vamos dizer assim. Você vai acabar experimentando essa situação com maior intensidade na parte de trás da térmica. Qual que é a parte de trás da térmica? Então você tem o vento batendo aqui e a parte de trás da térmica, né? A parte onde o vento, ela está protegida do vento, vamos dizer assim. Então você tem aqui uma massa de ar subindo na parte de trás da térmica. Pode ser que você experimente uma descendente mais forte, mais turbulenta, né? Então, por exemplo, uma tirada de cross, você subiu na termal, você vai tirar, você vai passar pela parte de trás da térmica. E ali talvez você experimente. E a dica, como eu te falei, é um pouquinho de acelerador, né? Vai sair da termal, você já vai sair acelerando para poder passar essa parte que se afunda bastante de uma vez. Então, bota uns 50%, saiu dessa área, você vai dosando se você precisa ou não precisa de acelerador. Agora, caí nessa área, estou afundando 6, 7 metros por segundo, né? O que eu preciso fazer? Acelerar um pouquinho. Tomar cuidado com o avanço, porque às vezes a vela vai buscar o voo, porque pensa o seguinte, a vela sempre busca a incidência do vento, né? Se o vento não está batendo no lugar certo, ela está descendo, se você acelera, ela busca o voo, ela vai dar uma avançada. Claro, ficar esperto com deflações, tomar cuidado também, que você pode estar na borda e bater numa ascendente ali, ela já te jogar para trás, ok? Não assusta, mão para cima, deixa ela ir para trás, na hora que voltar, segura o avanço e vida que segue, entende? Então é importante ter isso na mente, essa questão de diferenciar a parachutagem de uma descendente forte. Acontece descendentes fortes, né? Do mesmo jeito também que às vezes parachuta, dependendo do que você está fazendo. Se você bateu numa termal, a vela foi para trás e você acionou muito freio, você pode estolar a vela ou entrar naquele ponto onde é a parachutagem e aí parachutar, entende? Quando você bate na termal e a vela vai para trás, levanta a mãozinha, deixa ela estabilizar na termal, avançar um pouquinho, você vai segurar o avanço, mas ela voltar na cabeça, né? Você segurar o avanço e aí você trabalha a termal. Não vai me bater na termal e tocar a mão. Tocou a mão, ou parachuta ou estola a vela, tá? Acontece direto de gente estolar na termal por causa disso. Às vezes a pessoa é negativa, porque bate um lado da vela e outro não, e a pessoa tá girando o termal aqui coxadinho e fica com a mão fixa aqui, ela bate, atrasa e estola
né, negativa a um dos lados da vela. Você tem que pilotar ativamente o tempo todo, não é travar a mão em um lugar, mesmo que você esteja girando termal, tá? Sempre esperto com, né? E sempre vento batendo de frente, né? Você tendo vento relativo no rosto. Parou o vento relativo no rosto, é hora de levantar a mão para deixar ela voar, para ela pegar a velocidade, certo? O vento cessou, o vento vem vindo de baixo, você tem aí uma tensão, o vento vem vindo de cima, você tem que ter uma tensão e assim vai. Beleza? Dito isso, então, se você tem alguma coisa para acrescentar nessa situação toda aí sobre parachutagem e descendente forte, deixa aqui no comentário, tá bom? Para ajudar todo mundo que está entrando aqui para assistir esse vídeo, ok? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostou, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades, sempre tem uma estampa nova relacionada a voo livre. Camiseta de voo livre você só encontra na loja do Falando de Parapente. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!